Desaparece antes que alguém recorde. Um passo sem pensar. Um outro dia, outro lugar. Pelo caminho. E aí sim, galera, olha só. Ontem eu mandei uma tarefa que era a iniciação dessa parte do conteúdo. A gente já estudou três operações básicas entre conjuntos. Não existem só essas três, mas a gente estudou essas três, tá? Essas três foi o que a gente estudou. Opa, não, é isso aqui que eu quero. Um outro dia, outro lugar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. O mundo vai acabar. Tá aí, beleza. E aí, né, nisso que a gente viu a aula anterior, que falava sobre conjuntos, tá aqui a tela, beleza, toda compartilhada. A gente conheceu três operações. A primeira operação que a gente conheceu foi a operação de união, que era a ideia de você juntar dois conjuntos, e ela era representada pelo símbolo que é um U. E se vocês lembram bem, nessa operação a gente juntava os elementos de dois conjuntos. Por exemplo, foi o que eu fiz foi o que eu fiz no grupo do WhatsApp. Eu juntei os elementos do 101 manhã com os 101 da tarde, tá? Eu preferi assim, porque permitia uma melhor organização do que botar só tarde ou só manhã. E na verdade, eu acho que botando os dois juntos tem até mais interação do que se eu botasse separado. Mas, beleza. Eu mostrei para vocês, eu mandei inclusive uma pesquisa, né? Pedindo a opinião se vocês achavam que era melhor eu começar a usar o grupo da escola como interação ou será melhor utilizar o próprio grupo de matemática mesmo. Aí a maioria das pessoas acharam que é melhor o grupo de matemática. Por que acharam melhor, eu não sei, que eu não perguntei um porquê. Eu poderia ter perguntado, né? E aí, então, essa análise eu até coloquei numa das aulas que eu fiz de revisão lá com a turma do 101 manhã, e eu disponibilizei a aula também para vocês do 101 da tarde. Quem assistiu pode ter visto essa pesquisa lá. Então, a união é quando junta os dois. Interseção são elementos que estão nos dois conjuntos. É uma operação que forma um terceiro conjunto, que é formado por elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Não é só num, nem só no outro, é nos dois ao mesmo tempo. Intersecção. No português, a união é conhecida pela preposição ou, e a intersecção ela é pela preposição e. Então, quando você vê escrito numa frase da língua portuguesa ou, você tem que pensar em união. Você vê e, você tem que pensar em intersecção. E a terceira operação foi a operação de diferença, que é justamente esse símbolo aí que a gente tem. A diferença era quando a gente tirava elementos de um conjunto, tá? Diferença. Tem alguém me mandando mensagem aqui no Zap Zap. Hum, é, peraí. Aparece isso. Seu dispositivo não é compatível com esta versão. Que coisa. Hum, peraí, rapidinho, gente. Como eu disse, você tem que acessar pelo navegador do seu celular e tem que clicar na opção lá nas três bolinhas na parte superior do seu navegador em usar como computador. Ele não pode tentar abrir o aplicativo de jeito nenhum. Você tem que tentar usar como computador. E é aí que vai funcionar. A menina tá tentando entrar e ela tá dizendo que não tá dando certo. Depois eu vou, se ela não conseguir mais tarde, eu vou tentar ajudar ela de outra maneira. Tá, vamos lá, continuar aqui na aula. Diferença, né? Então a gente viu essas três operações aí. Só que a gente viu elas de uma maneira assim, nada contextualizada. Você tinha dois conjuntos, um conjunto A
que poderia ter esses elementos aqui, ó, 2, 4, 6 e 8, por exemplo. E um conjunto B, que teria os elementos... Opa, desculpa, fechei sem querer. Que poderia ter os elementos 2, 6, 7, 9 e 10, por exemplo, né? E aí, se eu fosse fazer a união desses dois conjuntos, como é que ficaria? Se eu pegar A união B, A une B, vai ser um terceiro conjunto. Esse conjunto não é nem A e nem B, ele é a junção dos dois. Então, A une B vai ser formado por 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Enquanto A inter B, a gente pode abreviar, tá? A gente não precisa falar união, pode falar apenas une, e não precisa falar intersecção, pode falar apenas inter, que aí a pessoa que está ouvindo já entende o que você está falando. Une e inter. O A inter B vai pegar os elementos que se repetem nos dois conjuntos, no caso, o 2 e o 6. Né? Então, A inter B vai ser formado por 2 e por 6. Isso aqui é um conjunto, esse é outro conjunto, esse é outro conjunto e esse é outro conjunto. Quando você vê isso aqui, você tem que entender como um quarto conjunto. Não entenda apenas como sendo você pegar elemento de A e elemento de B e ver o que se repete. Não é só isso, não. É um quarto conjunto. Posso até dar um outro nome para esse quarto conjunto, né? Em vez de chamar A inter B, eu poderia chamar ele de conjunto D, por exemplo, né? Então, ele é um quarto conjunto, esse carinha aqui. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Não é só pegar os elementos de um e de outro, não. Você está formando um novo conjunto quando você faz isso. Tá legal, mas a gente viu dessa maneira assim, sem contextualização nenhuma. Só que é muito comum essas questões estarem contextualizadas, estarem num conjunto. E por isso eu passei uma atividade para vocês que envolvia esse assunto. Passei uma aula e uma atividade. A aula era do professor Ferreto. Eu uso muito as aulas dele porque eu acho o perfil dele de ensinar bem prático para entender. Ele fala devagar, ele não fala acelerado. Ele não está com a intenção de passar muito conteúdo em pouco tempo, diferente de outros vídeos que eu já vi aqui no YouTube, né? Você tem vários vídeos no YouTube e tem os que fazem um resumão tão rápido que você não entende nadinho do que ele falou. E aí do Ferreto não, ele fala devagar, pausadamente, ponto a ponto. E aí eu achei interessante por conta desse item aí. Esqueci de colocar aqui o aviso, inclusive, dentro da turma, né? Depois eu lembro disso. E era esse roteiro da aula 5. 5 pessoas responderam. Será que são vocês que estão na aula? Pessoal, na aula de hoje veremos uma aplicação do conhecimento de operações entre conjuntos, que já estudamos anteriormente. O conteúdo a gente já estudou, mas as aplicações não. Aos 23 minutos e 17 segundos do vídeo, o professor Ferreto mostra um exemplo sobre essa aplicação. Assista ao exemplo e copie para o seu caderno, com a data da aula de hoje e o título, Aplicação de operações entre conjuntos. Então, tinha que ter esse título para a aula, a data, né? Fotografe e envie para mim. Esse será o passo inicial para fazer os nossos estudos. Então, se vocês fizeram, e alguns fizeram até mais, alguns copiaram a aula toda, em vez de copiar só esses 23 e 17 para frente, né? Alguns copiaram a aula toda. E, por exemplo, aqui, eu acho que a Dilma deve ter copiado tudo. Ao que parece, ela mandou 4 anexos, então quer dizer que eu acho que ela copiou a aula toda. Fez errado? Depende. Se fosse uma redação, ela teria fugido ao tema, porque foi pedido uma coisa e ela fez mais do que foi pedido, né? O, o Alessandro. Olha só, Alessandro, não sei se você está aí, mas quase não dá para entender o que está escrito aqui, ó.
Ele copiou a questão, mas ele não copiou a resolução. Ô, Alessandro, que pena. Acho que você. Eu também não deixei claro que era para copiar a resolução, né? Eu achava que tinha ficado claro isso. Mas não, ele copiou só a questão. Mas vamos lá. Já que ele copiou a questão, isso já vai ajudar para a gente, ó. Diz assim: uma prova com duas questões foi dada a uma classe de 40 alunos, tá? Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as duas questões. 25 acertaram a primeira questão. E 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos existiam? Acho que é isso. Quantos alunos existiam? Não, É raro, professor. erraram as duas questões. Quantos alunos erraram as duas questões? É que está meio desfocado, fica difícil. Tá? Erraram Mas as é duas. raro. Tá, obrigado. Quantos alunos erraram as duas questões? À primeira vista, quando você bate o olho nessa questão, aí você diz: oxe, como assim? Quantos erraram? Na sala só tinha 40. Só pelo cálculo aí já dá 45, mais de 45. Como é que é possível isso aí? Não, tá errado isso aí tá bugado isso daí, né? Olha, vamos começar a entender aqui primeiro. A primeira coisa que você tem que ver numa questão dessa contextualizada é qual é o grupo que você está trabalhando, qual é o seu universo. Então, essa letra U também pode representar o universo, mas se você escrever uni, a pessoa que lê já vai entender que você está falando do universo em que você está trabalhando. O universo que a gente está trabalhando são os alunos, mas qualquer aluno? Não. 40 alunos. Isso significa que os meus grupos juntos, unidos, não vão poder passar de 40. Vamos pensar nos casos aqui, gente, umas possibilidades. Vamos fazer uma hipótese aqui. Vamos pensar. Digamos que eu estou nessa turma, vocês são essa turma. Eu poderia chegar com a turma e perguntar assim: levantem as mãos aqueles que acertaram a primeira questão. Eram duas questões, né? Aí um grupo levanta a mão. Aí depois eu digo assim: levantem as mãos aqueles que acertaram a segunda questão. Aí outro grupo levanta a mão. Aí eu pergunto: levantem as mãos aqueles que acertaram as duas questões. Aí um terceiro grupo levanta a mão. Quando eu pergunto quem acertou a primeira questão, eu não estou perguntando quem acertou apenas a primeira questão. E aí que muita gente tem um pouco de dificuldade, né? Peraí, deixa eu escrever isso para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Volta lá na questão do Alessandro. O Alessandro disse que 40 alunos ao total, 10 alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira. Tá, então vamos escrever aqui. A primeira questão, somente a primeira. 25 alunos. A segunda, quantos alunos acertaram a segunda questão? 20 acertaram a segunda questão. Eu acho que vocês já identificaram o erro que está aqui presente. Galera, qual é o nosso universo? Quantos elementos tem no nosso universo? Falem, por favor. 40. Beleza, mas aqui está dizendo, bem aqui está dizendo, que 25 acertaram a primeira, 20 acertaram a segunda. Se eu fizer a soma desses dois, aqui já dá 45. E aí? O que está acontecendo? Por que está dando 45 aqui, se não pode dar 45? Alguém tem algum palpite? Não faz sentido, porque, por exemplo, 20, 20 dos alunos podem ter acertado uma questão e 5 erraram a segunda, tipo, Entendi, é, entendi. Você está dizendo que, por exemplo, dos 25 que tem aqui, 25 que tem aqui, 5 acertaram somente uma questão, né? Somente.
primeira, e 20 também a segunda. É isso que você quer dizer, né? Que 5, eu esqueci de colocar o 5 aqui. 5 acertaram somente a primeira e 20 acertaram também a segunda. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Acertaram também a segunda, né? E o mesmo pode acontecer aqui dentro, né? Desses 20 alunos, pode ser que os 20, né, uma parte tenha acertado somente a segunda e outra parte tenha acertado também a primeira, né? Isso quer dizer que, como isso está acontecendo, tem um grupo de alunos que está sendo contado duas vezes aí. E um grupo de alunos está sendo conferido aqui dentro e está sendo conferido aqui dentro também. Porque quando eu pergunto quantos alunos acertaram a primeira, 25 levanta a mão. Só que desses 25, segundo quem falou? Qual é o seu nome mesmo, minha querida? É a Lorena, professor. A Lorena? Segundo a Lorena, 20 podem ter acertado a segunda. Então, esses 20 vão levantar de novo a mão lá na frente, de novo. Né? E aí é que dá o erro. Né? Deixa eu olhar aqui. Versão para desktop. Versão para desktop. Versão para desktop. Tá, continuando. Então, quer dizer que tem um grupo que está sendo contado duas vezes. Como ele acaba sendo contado duas vezes, você tem esses problemas. Uma das melhores formas de se resolver esse caso é com diagrama. Você construir um diagrama e nesse diagrama você tentar organizar todas as informações que você tem. Por exemplo, aqui não está aparecendo, mas tem mais uma terceira informação que eu não coloquei aqui, né? Essa terceira informação é dos alunos que acertaram as duas questões. Acertaram a primeira e a segunda. Lembra que eu falei que a interseção é o e a segunda, a primeira e a segunda, e lá fala que acertou a primeira e a segunda. Quantos foram que acertaram a primeira e a segunda? 10 alunos acertaram a primeira e a segunda. Tá? 10 alunos, 10 alunos. Olha aí, 10 alunos acertaram a primeira e a segunda. Então, esses 10 estão sendo contados duas vezes. Só de saber isso já dá para a gente ter uma ideia, né? Olha só, se 10 acertaram a primeira e a segunda, então a gente tem o seguinte, mudando aqui, vamos mudar para somente. Somente primeira. Somente a primeira, são 25 alunos que acertaram a primeira, 10 acertaram as duas. Então, eu tenho que pensar que desses 25 eu tenho que tirar 10. Sobra apenas 15. 15 é quantos acertaram só a primeira. Desse grupão aqui, quantos acertaram só a primeira? 15. E os outros 10 acertaram a primeira e a segunda. A mesma coisa aqui. Desses alunos aqui tem 20. Deixa eu apagar esse mais. Tem 20, mas somente a segunda. Os que acertaram somente a segunda não são 20, são apenas 10, porque os outros 10 acertaram também a primeira. Então, quando eu for considerar, agora sim faz algum sentido a situação. 15 acertaram somente a primeira, 10 acertou somente a segunda, e outros 10 acertaram as duas ao mesmo tempo. Quando eu somo isso, ó, 10 mais 15, já vai dar 35. Opa, 35, o universo era 40. Se o universo é 40, tem uma pequena diferença, né, de 35 para 40. São 5. O que será que aconteceu com esses 5? Algum palpite? Eu acho que foi o que não acertar nenhum. Isso. Não, deixa eu subir mais aqui. Não chore mais. Não acertou primeira nem segunda, tá? Não acertou primeira nem segunda. São 5 alunos. Ok?
Como é que eu poderia ver isso daí também? Como eu disse, num diagrama. O que que é um diagrama? São aquelas bolotas, como diz a nossa querida Catiúcia, que vocês já devem ter conhecido, né? A nossa vice-diretora. Quem aí foi aluno da Catiúcia? Tem algum aí que foi aluno da Catiúcia? Alguém aí? Ih, conjunto vazio, é? Conjunto vazio? Conjunto vazio, então, né? Conjunto vazio. Se é conjunto vazio, então quer dizer que nenhum de vocês presentes foi aluno da Catiúcia. Ok. A outra pessoa que está falando aqui comigo. Olha o que já, menino. O que que é para eu olhar? O menino tá me filmando, é isso? Desculpa, é que ao mesmo tempo que eu falo com vocês, eu tenho que atender ali no WhatsApp. É cruel isso. Vamos lá. Então, ó, no diagrama eu também posso chegar a essa mesma conclusão. Como? Eu sempre vou começar a organização do meu diagrama pela interseção. É a minha prioridade descobrir qual é a interseção desses dois conjuntos, porque a partir dessa interseção eu consigo deduzir quanto é que o que vai fazer parte dos outros, desculpa, vai fazer parte do resto do conjunto, né? Então, a interseção é essa região aqui, ó, essa região central aqui, essa região aqui é a intersecção, essa região do meião aqui é a interseção, tá? E aí, essa interseção ela já foi apresentada aqui para nós, bem aqui, ó. 1 e 2, quer dizer que os alunos que estão tanto na 1, ou seja, acertaram tanto a primeira questão quanto a segunda questão, são 10. Então, eu vou colocar esse valor de 10 alunos bem aqui no centro. Esses 10 aqui estão tanto no primeiro conjunto, pode ver que está no primeiro conjunto, quanto também estão no segundo conjunto, tá? Eles estão no segundo conjunto. E aqui esse primeiro conjunto tem que ter um total de 25. Como aqui já tem 10, quer dizer que nesse espaço daqui sobram apenas 15 elementos. Eu vou pintar aqui de outra cor. Deixa eu escolher essa cor aqui, eu não sei que cor é essa aqui. Olha aí. É o que? É rosa? É salmão? O que que é? Que cor é essa? Tá, vamos lá. Então quer dizer que aqui tem que ter 15. Eu vou até mudar, tem que botar outra cor. Aqui tem que ter 15, então aqui 15. E aí no conjunto 1, no primeiro conjunto, já vai ter um total de 25 elementos, tá? 15 mais 10 vai dar um total de 25. 25. Tá bugado o áudio por causa da net. O menino tá falando aqui. O caso não é o seu fone de ouvido, não? Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo, não estão? Então, Sim, professor. Tá, porque o menino tá dizendo aqui que o áudio dele tá bugado aqui, não tô entendendo por que tá bugado. O caso não é o seu fone de ouvido, não? Tá, eu não sei. Aparece isso. Não é compatível com o seu navegador. Meu Deus do céu. Essa menina não consegue. Ah, instale o Google Chrome, instale o Firefox. Instala um desses aí, Google Chrome ou Firefox ou o Edge. Esse navegador que você deve estar usando deve ser o Opera ou coisa do tipo, aí não vai rolar. Agora, a segunda parte aqui é dos que fizeram só a segunda questão, acertaram somente a segunda questão, né? Vamos trocar de cor também. Vamos escolher uma outra cor aqui. Essa meio amarelada. Não precisa fazer um diagrama tão grande, tá, gente? Eu já estou arrependido de ter feito tão grande, porque aí quer dizer que eu vou ter que pintar tudo isso aqui, ó. Tô que nem aquele menino do
do pré-escolar aqui pintando. E estou pintando errado, que está borrando. Pronto, pintei de amarelo. Aí, nesse caso aqui já vão ser 10. Por que vai ser 10? Porque o conjunto 2 aqui, o segundo conjunto, tem que ter um total de 20 elementos. Aqui já tem 10 e aqui vão ser os outros 10, tá? Então, o que vai estar aqui e aqui é sempre o total desses conjuntos menos a interseção. E aí, quando você organiza desse jeito, você consegue ver todas as partes. Aqui é a parte que é somente elementos de A, fora os elementos do... Ah, não. Somente os elementos do primeiro, fora os elementos do segundo, né? Aqui é somente o segundo, e aqui é a interseção do primeiro com o segundo. O que está faltando a parte de fora. Como dizia o meu professor Tadeu, o no have is forever. Tá? Ele sempre chamava isso aqui de no have is forever. Ou seja, a galera que não faz parte desse grupão, tá? O que não está aqui. Então, o que não está aqui são 5 elementos, que são aqueles 40 menos 35, vai sobrar 5 no final. Então, essa galera aqui é o que a gente está procurando, né? Esse povo aqui. Tá legal? Então, uma maneira de você chegar a essa mesma solução é você construir um diagrama. Constrói o diagrama e desenvolve. Nesse problema que ele era bem facinho, talvez o diagrama nem tenha ajudado tanto. Mas em outros problemas ele pode ajudar. Vamos ver se a gente encontra um problema aqui em que ele possa ajudar. Cadê? Tinha um bem aqui. Aqui. Vamos ver aqui. Novo professor, por causa da minha net que está caindo toda hora. Coisa estranha. É a Lorena que está com um problema, né, na conexão aí. Aí, ó, olha esse problema aqui. É do mesmo padrão daquele lá, mas pode ser que aqui tenha mais de um conjunto. Vamos dar uma olhada. Eu vou ampliar aqui um pouquinho. Ampliei demais. Deixa eu ampliar. Em uma escola de formação de condutores, para quem não sabe, uma escola de formação de condutores são as famosas autoescolas, tá? Constatou-se que todos os 34 alunos estavam tirando a primeira carteira nacional de habilitação, a CNH. Inclusive, eu tenho que renovar a minha, que já venceu. O professor perguntou quantos estavam ali para tirar a CNH de categoria A. Para quem não sabe, a categoria A é para motos e ciclomotores. Se você não sabe o que é um ciclomotor, são aqueles equipamentos motorizados que não passam de 50 cilindradas, tá? Esses também precisam de habilitação. Aquele pessoal que diz, não precisa de habilitação para dirigir cinquentinha. Mentira, precisa sim. Eu já ouvi muito essa história. Não precisa. Precisa, se você não tiver, você vai ser multado, tá? Então, para tirar a CNH do categoria A. E 12 estudantes levantaram a mão. Olha só, então ele perguntou, quem vai tirar a categoria A? 12 levantaram a mão. Vamos parar aqui um instante. Talvez vocês não tenham conhecimento de como é que rola essa habilitação. Primeiro você faz um curso para conhecer as leis de trânsito. E depois é que você vai fazer as aulas práticas. Então, no curso que você faz, todo mundo está junto. Categoria A, categoria B, categoria AB, não faz diferença, tá? Todo mundo está lá juntinho no mesmo lugar. E é isso que está acontecendo aqui. 12 desse curso tirariam a categoria A. Posteriormente, ele perguntou quantos estavam ali para obter CNH da categoria B. E 29 levantaram a mão. Sendo assim, a quantidade de candidatos que pretendem tirar a CNH da categoria A é... Olha que sacanagem essa situação. Ele não deu a interseção. Vocês viram que não apareceu a interseção? Foi dito quantos tem no total. Tem 34 no total. Tá? Todos os 34. 12 são da categoria A. 29 são da categoria B. Mas em nenhum lugar diz a interseção. E aí é sacanagem. Mas também não é coisa de outro mundo. Vamos lá. Vamos ver aqui.
Vamos abrir uma nova aba. Exemplo 2. Tá? Ok. Vamos lá. Então, nessa situação aí, o nosso universo consta com um total de 34 alunos. Vão tirar a categoria A 12 pessoas, 12 alunos. Vão tirar a categoria B 29 alunos. Tá ok até aí? Vamos ver como é que isso fica no nosso diagrama. Categoria A, categoria B. Aqui tem que ter um total de 12. Aqui tem que ter um total de 29. E aqui fora, no No Have It Forever, quanto tem que ter? Caiu bem no meio da prova de português, a menina falou aqui, a Lorena. Quanto tem que ter no No Have It Forever? Alguém tem um palpite? Lembra que esse No Have It Forever é quem não vai estar nem no A nem no B. Ih, todo mundo calado. Ninguém fala, eu pergunto. Vamos ver aqui. Emanuela tá toda mascarada aí, toda se escondendo atrás da máscara. Só lembrando, pessoal, que vocês não precisam acertar, tá? Vocês podem errar e o erro é lícito, o erro é válido. Não tem que ter medo de errar, não. Emanuela, por favor, ligue seu microfone aí para nós. Oi. Oi, Emanuela. Voltando aqui rapidinho na imagem, o texto disse que 34 alunos tem ao total, 12 vão tirar a habilitação A, 29 vão tirar a habilitação B. E o que eu estou te perguntando é, quantos não vão tirar nem A e nem B? Professor, não entendi, não. Vamos pensar numa turma. Uma turma de escola, que tem 34 alunos. Ok? Tudo bem? Aham. Desses 34 alunos, vamos dizer que 12 pessoas desses 34 gostam de sorvete de chocolate. Tá ok? 29 gostam de sorvete de morango. Tá ok? E a Aham. pergunta que eu estou te fazendo é: quantos não gostam nem de chocolate nem de morango? Essa é a minha pergunta. Repete aí. Vou repetir. Ah, Tem 34 pessoas numa escola, numa sala. 12 gostam de sorvete de chocolate. 29 gostam de sorvete de morango. E a minha pergunta é: quantos não gostam de nenhum sorvete desses dois, nem chocolate nem morango? não, professor, eu sou lerda. Não, eu acho que você não está sabendo dar a resposta que você. Eu acho que a resposta está na ponta da sua língua e você não está sabendo dizer. Eu vou te ajudar. Começa com eu. É o quê? Começa com eu. A resposta começa com eu. E depois continua com não. Eu não. Eu não gosto? Não, eu não sei. Fala assim, eu não sei. Fala. Eu não sei. Perfeito, essa é a resposta. Eu não sei. Vocês ficaram espantados? Realmente ela está certa, ela não sabe. O texto não diz. Procura algum lugar no texto aí, se algum lugar ele fala de pessoas que não vão nem tirar A nem tirar B. Procura, ó. Diz aqui que 34 vão tirar, são o total. 12 vão tirar A. 29 vão tirar B. Quantos não vão tirar nem A nem B? Não sei. O texto não diz. Não tem como eu saber. É. Tá entendendo? Às vezes vocês acham que a resposta está lá, mas na verdade não tem resposta. Às vezes não tem essa resposta, gente.
tá? Que fique bem claro para vocês. Às vezes não tem essa resposta, tá? É muito comum em problemas de matemática, tem uma pergunta lá, não tem a resposta não, tá? Não acha que vai ter resposta sempre, que nem sempre tem. Mas o pessoal sempre acha que vai ter, né? Mas nem sempre tem. E aí, como não tem esse de fora, como não tem esse de fora aqui, no texto não tem, eu deduzo então, eu posso deduzir nesse caso, posso deduzir nessa situação, já que se trata de um curso de habilitação, que não tem esse grupo de fora. Eu posso deduzir que todo mundo que está na sala ou vai tirar A ou vai tirar B. Tá entendendo a situação? Tá? Eu até falei errado. Apaga o que eu acabei de falar. Como não tem esse de fora, eu deduzo que todo mundo que está no curso vai tirar A ou vai tirar B. Agora eu falei certo. Por que eu falei errado agora? Porque eu falei ou A ou B. E o correto é falar A ou B. Qual é a diferença? Quando eu falo ou A ou B, significa que a pessoa tira esse, e se não tirar esse aqui, vai tirar esse aqui. Tá? Isso aqui é exclusão. Só pode um. Só pode um. Ou esse ou esse. Por isso que tem o ou. Ou esse ou esse. Esse aqui é exclusivo. Só pode um. E esse aqui não. Ele é inclusivo. Eu posso tirar A, posso tirar B, posso tirar A e B também. Tá? Esse aqui é um ou exclusivo. Quando eu quero dizer que uma coisa só serve para um dos casos, ou serve para um caso, ou serve para outro caso, ou. Quando eu quero dizer que serve para os dois casos ao mesmo tempo, apenas um ou A ou B. Tá, vamos voltar aqui. Então, como não diz desse grupo de fora, eu deduzo então que todos os 34 vão estar aqui dentro. Tá? Todos os 34 vão estar aqui dentro. Já que eu sei que todos os 34 vão estar aqui dentro, eu posso tentar uma coisa. O que eu posso tentar? Eu posso tentar ver essa soma aqui, ó. Se eu somar o A com o B, quanto é que vai dar? Aqui vai dar 10, 11. Venho para cá, vai dar 41. Olha só, tá dando 41. Tá passando quanto, gente? De 41 para 39, alguém sabe dizer? Por favor? 7. 7, né? Tá passando 7. Será que esses 7 que estão passando não é justamente a interseção? Porque o texto também não falou quanto é a interseção lá, não falou quanto é que está aqui no meio. Será que esses 7 que estão passando não é que estão sendo contados mais de uma vez? Será que não é isso? De repente, né? De repente pode ser isso. Vamos ver. Vamos colocar esses 7 aqui no meio e ver o que acontece. Vamos lá. No conjunto A tem que ter 12. Aqui já tem 7. Se tem que ter 12 e já tem 7, quantos estão faltando? Faz a continha no dedo aí. Levanta os dedos. 7, a partir de 7. O 8 levantou o dedo? 9 mais 1, 10, 11, 12. Quantos dedos vocês levantaram? 5. 5 dedos, beleza. Deus deu dedos para vocês para fazer isso, tá? Deus deu dedo para a gente conferir, para a gente contar. Não é para a gente ficar levantando aquele do meio, não. Isso é feio. Deus deu dedo para você conferir. Vamos lá. Nem para ficar metendo dedo no nariz também. Não deu dedo para isso, não. Vamos lá. Agora o conjunto B. Vamos ver. Aqui tem 7. E aqui são 29. De 7 para 29 vai dar quanto? É só pensar, de 7 para 9. De 7 para 9 dá quanto? 7 para 9. É 22. 22. É 22. É 22. Legal. Será que bateu agora? Será que deu certo? Vamos ver. Vamos ver. Aqui são 12, né? Aqui são 12, que é do conjunto A. Conjunto A são 12. Com mais os 22, vai dar 34. Certinho, ó, agora bateu. Legal, deu certo. Quer dizer, então, que justamente a diferença do que estava passando os 34 era a interseção. Ok. Terminou minha conta aí? Não. Agora eu tenho que voltar lá e responder a pergunta que foi feita. Eu apenas construí isso aqui para me ajudar a responder. Agora eu vou lá e respondo. Vamos ver qual é a pergunta feita. Sendo assim, quantidade
de candidatos que pretendem... não, estou me errado. Quantidade de candidatos que pretendem tirar somente CNH do tipo A. Somente CNH do tipo A. Vamos voltar lá. Aí eu vou pedir para alguém me dizer, tá? Onde é que vocês estão? Vocês estão aqui. Ailson, você tá aí, Ailson? Ailson, som. Oi, professor. Ailson, olhando aqui para o diagrama, quem daqui, ou quantos daqui, né, pretendem tirar somente CNH do tipo A, só do tipo A? Os 12? Esses 7 fazem parte dos 12, não fazem? Uhum. Esses 7 vão tirar do tipo D, tipo B? Vão, Então eles eu não acho. vão tirar somente A. Não vão, eles estão fora. Esses caras estão fora. Então não pode ser 12, porque esses caras estão fora, porque eles também vão tirar B. Eu quero saber desse grupo aqui quem vai tirar só A. Somente só A. Quantos? 5. 5, beleza. Então quer dizer que esse pedaço aqui é o A menos B, gente. Lembra aquela história do A menos B? Essa região aqui é a região A menos B. Ou seja, somente A. Somente A, essa região aqui, ó. Tá escrito somente A. Eita, os caras estão me atacando aqui. Sai pra lá, bicho. Somente A são esses 5 aqui. Então, essa galerinha daqui é quem vai tirar somente A. Somente, só. Assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Somente só. Assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. De chamar. Tá aí. Então, quem vai tirar somente o A é essa galera aqui. Somente a categoria A. São esses 5. Beleza, perfeito. Volta lá agora na questão. Aqui. E erramos. Por quê? Por quê? Não tem 5 aqui. Vocês estão vendo? Ó, não tem. Pretendem tirar somente a categoria tipo A. Não tem 5. Vamos ver. Eu quero ver a resposta dele. Ele resolveu? Será que tem resolução isso aqui? Às vezes tem resolução aqui embaixo. Não tem. Sabe o que eu acho? Eu acho que esse cara escreveu as alternativas erradas aqui. Que coisa maluca. Às vezes acontece, viu, gente? De quem elaborou a questão sem querer acabar escrevendo uma questão errada. Acontece. Está aqui, ó. Ver resposta. Vamos ver. Vamos ver o que ele respondeu. Alternativa C. Somente que sabemos que há um total de 34 alunos, mas que 20... Ah, errou. 28 deles estão tirando a CNH para a categoria B. Errou. Ih, errou feio. Errou rude. Olha, ele botou 28, era 29. Estão tirando CNH para a categoria B e 12 estão para a categoria A. Realizando a soma 29. Agora aí botou 29. Ó, ele errou. Né? 29 mais 12 vai dar 4. Que história de 4? Nada. Seria 41. Note que 7 a mais, né? Depois 41, tá 7. Isso significa que há 7 alunos que pertencem à interseção. Ou seja, tá. Basta subtrair 12 menos 7. E errou de novo. Ih, esse cara é burrão. 12 menos 7 vai dar 6. Que história é essa? Tá aí, ó. Não é que ele é burrão, não. Isso aí eu também tô exagerando. Não é isso, não. É que quando você vai digitando, quando tem muito trabalho, você comete esses equívocos.
Então, a gente acertou. A gente acertou e aqui está a resposta certa. E sabe o que é o interessante, gente? É que o aluno que não estuda, ele copia da internet, né? E se ele copia isso daí da internet e me manda como resposta da questão? Na hora eu vou saber que ele copiou da internet. Porque ele não resolveu, ele não parou para olhar, não verificou que estava errado lá. Na hora a gente bate o olho, a gente sabe o aluno que copia da internet e o aluno que não copia. O aluno que copia da internet tem muitas coisas que dá para perceber. Por exemplo, o sinal de divisão. O menino que copia da internet, nossa, na hora que você bate o olho, você sabe que está copiando. O sinal de potenciação também, ele não usa potenciação. Na internet a gente usa outro símbolo. Então, na hora que você vê a resolução do menino com o sinal de potenciação, que não é o certo, que na verdade potenciação não tem sinal, né? Mas na internet a gente usa um sinal, aí a gente sabe na hora que o menino copiou da internet. Né? Você bate o olho e isso aqui é da internet. Até as palavras que ele usa, a gente sabe que ele copiou da internet. Porque um aluno convencional, com sua habilidade convencional, tá? Não alunos excepcionais. Alunos excepcionais são outra coisa. Os alunos convencionais não falam do jeito que o pessoal fala na internet. Então, na hora que você bate o olho, você sabe. E isso é cópia da internet. Na hora, sem hesitar, não tem nem dúvida. Mas tem uns que até mentem, dizem, ah, não, eu não copiei não, professor, não copiei não. Na cara, lá tá na cara que ele copiou e fica insistindo que não copiou. Mas, né, deixa ele se enganar. Vamos ver outro aqui. Abre a porta e as janelas. Vamos diminuir, tá muito grande isso aqui. Vem ver o sol nascer. Abre a porta e as janelas. E vem ver o sol nascer. Essa terceira, ela é legal. Legal mesmo. Olha só, ela é show de bola. Vamos ler essa terceira aqui. E ela é grande, viu? Bem grande. Ela usa mais de dois conjuntos, ela usa três. E aqui que o diagrama vai fazer toda a diferença. Em uma escola de idiomas que oferece formação para vários tipos de línguas, foi feita uma pesquisa para saber o número de estudantes matriculados em espanhol, inglês e alemão. E outros idiomas, tá? Espanhol, inglês, alemão e outros idiomas. Os dados foram anotados na tabela a seguir. Olha aí. Inglês, 110. Espanhol, 84. Alemão, 32. Inglês e espanhol, 30. Inglês e alemão, 20. Alemão e espanhol, 6. Inglês, espanhol e alemão, 2. Outros, 45. Tá? Tudo isso daí. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Tá, vamos fazer assim. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Deixar aqui desse lado. Vamos anotar aqui essas informações. Opa, 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 opa. Caneta. Eu gosto desse azul aqui. Bora lá. Então, o texto aqui fala que em inglês são 110. Então, eu vou anotar aqui, ó. Inglês, 110. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Será que esses 110 falam somente inglês? Ou estudam somente inglês? Acho que não. Provavelmente não. Você tem razão. Espanhol vai dar 84. E a mesma situação para cá. Provavelmente não estudou só espanhol. Alemão são 32. Continuando aqui. Inglês e espanhol, 30. Então, bota aí e São 30. Inglês e espanhol, 30. Inglês e alemão são 20. Alemão e espanhol são 6. Alemão e espanhol.
E os três, inglês, alemão e espanhol, são 2. Inglês, alemão e espanhol serão 2. E aí, outros idiomas, 45. Outros idiomas, 45. Tá, legal. Então, vamos guardar isso aqui. Opa, minimizei a tela errada. Tá. Então, é isso aí que a gente tem. A melhor forma de chegar na resposta aqui, gente, e a gente nem viu a pergunta ainda, né? Nem vimos a pergunta ainda. Mas a melhor forma de chegar na resposta e desenvolver é construindo um diagrama. Só que aqui a gente vai ter que usar 3 conjuntos. E aí, como é que vai ficar esse diagrama? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Uma bolota aqui. Outra bolota aqui. E a terceira vai ter que ficar mais ou menos por aqui. Não ficou legal, não. Tá mais ou menos. Vamos dizer que esse aqui é o grupo do inglês. Esse aqui é o grupo do espanhol e esse aqui é o grupo do alemão. Só que tem mais um grupo aqui, né? O dos outros. Onde será que entra esses outros? No I, no E ou no A? Palpites? No inglês? Algum outro palpite? Pode ser no meio de todos eles, no centro. São palpites bons que vocês estão dando, mas ainda não é nada disso. Algum outro palpite? Sabe onde fica? Em nenhum dos três. Não fica em nenhum dos três, galera. Ah, professor, o senhor está tirando graça com a nossa cara. Não, estou querendo saber se vocês estão atentos aí, tá? Não vai ficar em nenhum dos três. Outros idiomas não é nem inglês, nem espanhol e nem alemão. Outros idiomas não é nem inglês, nem alemão. Então, se não é nenhum desses, vai ficar aqui fora, galera. Essa galera aqui é o grupo que não fica nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então, onde vão ficar? Vão ficar lá no No Have Forever, nos outros, tá? São os outros. Olha, out. Out é fora. Legal. Então, os outros estão fora. Já tava a dica aí, ó. Só quem fala inglês que pegou a dica, hein? Só quem fala inglês que pegou a dica. Bora continuar. Então, esses 45 eu já sei onde vão ficar lá fora. Eu já vou começar então por eles. Não vou nem me bater, eles vão ficar aqui, ó, 45. E olha só, aqui temos muito mais interseções. Aqui você tem a interseção de inglês e espanhol. Aqui você tem a interseção de inglês e alemão. E aqui você tem a interseção de alemão e espanhol. Só que aqui, olha aqui, o que eu colocar aqui dentro pertence ao conjunto I? O que eu colocar aqui dentro pertence ao conjunto I? Sim ou não? Sim. Pertence ao conjunto E? Sim. Eu não entendi. Pertence ao conjunto E? Sim. Pertence ao conjunto A? Sim. Pertence aos 3 conjuntos, então? É. Exato. Quer dizer que aqui no centro é a interseção dos 3 conjuntos. Aqui, e eu vou começar a minha distribuição por essa interseção desses 3 conjuntos aí. Esse que vai ser a minha prioridade. Ver a interseção desses 3. E onde é que está essa interseção? Está bem aqui, ó. Está bem aqui. Interseção dos 3. 2 elementos pertencem aos 3 conjuntos. Estudo inglês, estudo espanhol, estudo alemão. Agora, eu vou ter que observar essas outras 3 aqui, ó. Que são as outras interseções. Qual delas? Qualquer uma das 3. A ordem não interessa, porque as 3 são interseções, tá? Então, primeiro esse aqui. Segundo lugar, esse aqui, em segundo lugar. E por último é que eu vou distribuir esses. Tá? Então, primeiro esse, segundo esse e por último esse. Vamos lá, então. Segundo esse aqui, tanto faz. Eu vou começar de baixo para cima. Se tanto faz, vou fazer de baixo para cima em ordem. Vamos ver aqui. Espanhol e alemão. 6 pessoas estudam espanhol e alemão. Quando eu esqueço do inglês, eu quero esquecer do inglês, eu vejo que o espanhol e o alemão são esses 2 espaços aqui, ó. Esses 2 espaços são espanhol e alemão.
Tenta esquecer, não dá para eu apagar aqui. Até dá, mas eu não queria apagar. Eu não queria apagar, mas vamos lá. Esquece esse conjunto aqui por enquanto. Tá? Esquece ele por um tempinho. Esquece. Então, aqui a interseção do espanhol com o alemão é esse espaço. Quantos elementos tem que ter aqui? Ao todo? 6, Beleza. E quantos já tem lá? 2, Então, falta quanto? 4. Exato. E esses 4 vão ficar aqui, ó. Porque 4 mais 2 vai dar 6. Então, eu vou tentar preencher esse espaço todinho com as informações que faltam. Eu vou completar aqui de novo, tá? Já que eu apaguei. Continuando. Agora vamos para a próxima interseção de baixo para cima, que é essa aqui, ó. Inglês e alemão. Inglês e alemão é esse espaço aqui, que é do inglês com o alemão juntos. O inglês e alemão. Tem que ter 20 no inglês com o alemão. Já tem quantos lá? 2. E falta quantos, então? 18. Você está me perguntando ou está me respondendo? Respondendo. Então responde aí, quantos faltam? 18. Não, você está me perguntando, tem que responder. 18, professor, eu acho. Agora você respondeu. Agora você falou com firmeza, gostei de ver. 18, assim, fala forte, assim, que nem homem. Homem e mulher. Tá? Eu sou mulher. Vai lá. 8. Fala grosso, tem que falar grosso. Deixa eu falar 18? Será que é 18? Não. Vai lá, continuando. Próxima interseção é essa aqui, em inglês e espanhol. São 30, que é justamente essa interseção daqui. Tem 2 lá, faltam quantos? 28, professor. 28, olha aí, ele falou grosso aí, que nem homem aí. 28, 28. Vamos lá, continuando assim. Então já tem... Ó, só lembrando que esses caras que estão aqui, ó, o 28, o 2 e o 18, também estão no conjunto I. O 28, o 2 e o 4 estão no conjunto E. O 18, o 2 e o 4 estão no conjunto A. Tá? Então, quando você olhar para um conjunto I, você tem que lembrar que ele vai até aqui, ó. Ele vai até aqui. Olhou para o conjunto E, tem que lembrar que ele vai até aqui. Olhou para o conjunto A, você tem que lembrar que ele vai em tudo isso aqui é o conjunto A. Agora a gente continua de baixo para cima, tá? Da terceira parte aqui, essa terceira parte aqui. Essa é a terceira parte. Tanto faz também, vamos continuar de baixo para cima. Falar um alemão, 32. Então, nesse conjunto A aqui tem que ter 32, só que já tem 18 mais 2, 20. 20 mais 4, 24. Para 32 ainda faltam, vamos ver no dedinho, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ainda faltam 8. Tá? Então, aqui embaixo serão 8. Tá legal? Agora, espanhol, vamos ver. Espanhol é esse grupo aqui. Então, já tem 28 com mais 2, 30. 30 mais 4, 34. Tirar 4 com 4 vai dar 80 para 30. Então, 80 menos 30 vai dar 50? É, 50. 50. Aqui são 50. E aqui o grupo do inglês, 110. 28 com mais 2 já vai dar 30, com mais 18 dá 48. Né? Então, 110 menos 48. Não dá para fazer 0 menos 8, então a gente empresta, né? Aqui fica 0 e aqui fica uma dezena. 10 menos 8, 2. 0 menos 4 não dá, então empresta aqui e aqui fica uma dezena também. Então, 10 menos 4 vai dar 6. Então, vai dar 62. Então, aqui são 62, tá? Então, só lembrando, como foi que deu esse 62? Eu somei, ó, 28, mais 2, 30, mais 18 dá 48. Aí eu peguei e subtraí, né? 110 menos esses 48 que já estão aqui. Professor, não soma o 4 também?
Não, não soma o 4. Por que não, professor? Porque o 4 não pertence ao conjunto I. Não soma o 8 e o 50 também, professor? Não, não soma. Por que não? Porque o 8 e o 50 não estão no conjunto I, tá? Somente quem está no conjunto I. E pronto, agora eu consegui construir meu diagrama. E agora eu posso perguntar, quantas pessoas falam somente inglês? Só inglês. Palpites? 62. Somente espanhol. 50. E somente alemão. 8. E agora a pergunta mais capciosa. E somente um idioma? Falam somente um idioma. Dois? Dois não. Não sei. Os três. É porque essa pergunta é sacana. E eu acabei de perceber que ela está errada. Eu percebi que ela está errada porque eu não sei se esses daqui também falam somente um idioma. Mas é porque eu estava pensando na resposta do seguinte. Quem seriam as pessoas... Se esse aqui não existisse, se esse estivesse fora, se esse conjunto aqui estivesse fora... Vamos tirar ele por enquanto, tá? Tira. Finge que ele não existe. Se só existissem esses daqui. Quem falaria somente um idioma? Esses 62 falam só um idioma. Esses 50 também falam só um idioma. E esses 8 falam só um idioma. Então, os que falam só um idioma são esses, mais esses, mais esses. Captaram a mensagem? Esse fala só inglês, esse fala só espanhol, esse fala só alemão. Então, quantas pessoas falam somente um idioma? 62 mais 8 vai dar 70. 70 mais 50 vai dar 120. 120 pessoas dos entrevistados falam somente um idioma. Isso se essa parte aqui não existisse. Né? Por quê? Porque eu não sei se aqui dentro tem mais alguém que também que fala só um idioma, sei lá, tipo o francês ou italiano, por exemplo, né? Então, se não existisse essa parte, eu poderia com certeza dizer que 62 mais 8 mais 50 falam somente um idioma. Não posso, porque tem esses caras aqui. Mas se não tivesse, eu poderia dizer. E se não existisse, eu poderia perguntar, quantos falam somente 2 idiomas? Aí somente 2, quem fala somente 2? Esses 28 falam somente 2. Esses 18 falam somente 2 idiomas. Esses 4 também falam somente 2 idiomas, né? Esses falam somente inglês e espanhol, inglês e alemão, e esses somente espanhol e alemão. Então, eu poderia somar eles para saber quantos falam somente 2 idiomas. E aí, a pergunta depois é, quantos falam 3 idiomas? Então, é esse daqui. Aí já somava o 2. Tem muita possibilidade na língua portuguesa. Vocês viram que eu acabei de perguntar quem fala somente 2. Aí foi esse e esse. Se eu mudasse a pergunta do somente 2 para pelo menos 2, quando você fala pelo menos 2, quer dizer que pode ser 2 ou mais. E aí, quando eu falo pelo menos 2, aí já engloba essa galera aqui. Mas isso a gente vai ver aos poucos, a gente vai ver aos pouquinhos. O que interessa é primeiro a gente dominar como constrói isso aqui. Vamos ver a pergunta lá? A gente nem respondeu a pergunta ainda, né? O total de alunos que participaram da pesquisa foi... ele quer saber quantos tinham no total. Para eu saber o total, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que somar todos. Tudinho. Inclusive esses aqui de fora. Todos. Bom, para economizar tempo, eu já sei que aqui só no I tem 110. Só aqui já tem 110. Então, eu já vou começar daí, né? Eu vou começar desses 110 aí. 110. A internet está ligada e vai chegando essas notificações aí, gente. Então, eu já começo dos 110. Se você não captou de onde vem 110, faça a soma. 62 mais 28 mais 2 mais 18. E aí você vai ver que tudo isso somado vai dar 110, que é justamente o que está aparecendo aqui, ó. Tá? 110. 110 mais os 50, que são esses daqui, mais os 4, mais os 8. Mais 8 mais 4. Vamos botar na ordem decrescente, né? Então, vai ficar 8 mais 4 vai dar 12. 2 aqui vindo para cá.
5 mais 2, 7. E aqui 1. 172, correto? Não, porque falta os 45, né? Os 45 também foram entrevistados, lembra? Então, soma os 45 também. Então, 5 mais 4, 5 mais 2, 7. 4, 11. Venham para cá. E aqui 217 no total. Então, quantos foram? Olha só como é sacana a pessoa que elaborou. Ele botou a letra A, 172. Então, se você tivesse feito pela metade, você ia errar, ia dizer que era a letra A. Mas o correto é a letra B, que é 217. Olha aí. Então, 217. O total de alunos que participou da pesquisa, ou seja, quantos alunos haviam no universo? Era um universo com 217 alunos ao todo. Tá bom, gente? Pessoal, é isso. Por hora vai ser isso. Essa é a pontapé inicial. Na próxima aula eu vou trazer algumas questões, uma outra videoaula de outro professor. Ela é mais acelerada, porque esse outro professor tem um ritmo mais acelerado. Mas como vocês já viram aqui, né, no primeiro passo, vocês já vão entender melhor lá quando vocês virem com ele. Já vai ser mais fácil entender o que ele vai falar lá na frente. Tá? É o professor Curió, inclusive, né? E aí, na próxima aula, eu mando mais essa aula do Curió para vocês. E agora, a frequência. Aqui. Abrir aqui. É esse. Cadê o drive? Tá aqui a frequência. Não, enviar. Eu vou colar aqui o link da frequência. Alguém levantou a mão, alguém. Foi dando aula. Não. Que declaração estranha. Eu vou colocar aqui a frequência e aí vocês cliquem aqui nesse formulário e assinem a frequência. Ou seja, vai vir para cá, né? Vocês vão ser direcionados para esse local aqui e aí vocês vão inserir o nomezinho de vocês aqui, tá? Pode clicar, você vai ser direcionado para fora, mas a chamada não vai parar, né? A chamada continua. Então, vão lá, cliquem na frequência, coloquem seus nomezinhos e aí a gente dá a aula por encerrada, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Vou parar a gravação aqui e esperar vocês assinarem a frequência.